Bom, antes de a gente já sair implantando o controle PID e já sair montando o sistema, o circuito, primeiro vamos fazer uma breve explicação sobre como que é a matemática do controle PID, né? Abordando primeiramente a questão do proporcional, do integral e do derivativo. Tá? Abordar cada um de forma resumida para a gente entender o que seria o controle PID. Bom, primeiramente, o que seria um controle proporcional? Tá? Então, como a gente viu antes, a gente tinha uma variável manipulada, que nesse caso era o nosso controle PWM, que vai pro nosso cooler, né? Como como promotor do resfriamento desse sistema. Tá? Então é o seguinte, o que a gente vai mudar, nossa variável manipulada, vai ser esse controle PWM. Então vamos entrar dentro do contexto do controle proporcional para a gente entender como que matematicamente a gente muda aquele valor. Tá? Então nossa variável manipulada, tá? Que no caso vai ser em PWM, que é o nosso controle proporcional, é igual a uma constante proporcional, tá? Vezes o nosso erro, que para esse caso específico é o valor do processo menos o set point. Então, o que esse controle proporcional vai ver? Né? Então, esse equacionamento vai acontecer o seguinte. Aparecer um erro, que vai multiplicar por essa constante, vai aparecer um valor de variável manipulada. Claro, a escolha dessa constante varia de caso a caso, e existem alguns métodos para escolher, de certa forma, um melhor valor dessa constante, que não vamos entrar nesse mérito agora. Tá? Então, proporcional ao erro seria o quê? Um valor de variável manipulada em PWM. Claro, mais erro, mais variável manipulada. E tem também essa soma no final aqui, que seria a variável manipulada no estado estacionário. Ou seja, se eu tenho um cabo com muita resistência, pode ser que seja necessário você colocar um valor no estado estacionário para compensar essa perda pela resistência nesse circuito, por exemplo, né? Bom, se a gente for ver graficamente o controle proporcional, temos no eixo Y nosso valor do processo, que é visualizado pelo sensor. Essa linha azul é o set point. Essa linha horizontal é o tempo. Em vermelho seria o nosso valor do processo medido pelo sensor. Nesse tipo de controle proporcional é muito comum a ocorrência do offset. Ou seja, é muito difícil, só com o controle proporcional, o valor do processo ficar igual ao set point. Então isso é uma das características do controle proporcional. Tá? Agora vamos entender o controle integral. O que consiste um controle integral? Bom, vamos primeiro olhar graficamente, antes de a gente abordar a conta. Vamos supor um caso em que a gente mudou o set point e o nosso valor do processo começou a subir em relação ao set point. Então, nele ficou atuando o controle proporcional e o integral, tá? Até ele atingir um valor do set point. Essa parte rachurada em vermelho, que vocês podem observar, é nada mais, nada menos do que a forma com que o controle integral vê o erro de maneira matemática. Ou seja, enquanto esse via o erro de forma proporcional, o controle integral vê a área formada entre o valor do processo em relação à linha do set point. Ou seja, se tem parte rachurada, o controle integral vai estar atuando, porque ele vai estar verificando a presença dessa área. Ou seja, o que o controle integral quer é eliminar matematicamente essa área, a um ponto de ela ser desprezível. Tá? E se ela for desprezível, aconteceu o quê? O valor do processo chegou no valor do set point e está tudo certo. Bom, vamos analisar agora matematicamente o nosso controle integral. Nossa variável manipulada, que vai para o cooler, que é um sinal de PWM, que a gente vai chamar do nosso controle integral, é igual a uma constante integral
Não vou entrar no mérito específico dessa constante, mas quanto maior ela for, mais ação integral. Claro, para essa forma de equação. Aí essa constante integral está multiplicando a integral em relação ao tempo, né? A integral definida no tempo, do erro em função do tempo, vezes o diferencial do tempo. E, novamente, mais aquele valor no estado estacionário para compensar uma determinada perda, por exemplo. Tá? Bom, mas o que seria essa integral? Como a gente pode explicar ela de uma forma resumida? Tá? Vamos pegar esse pedacinho aqui. Tá? Ou seja, como se fosse um laço desse nosso algoritmo no Arduino, por exemplo. Como se fosse um segundo ali que a gente vai estar analisando. Bom, nesse pedaço, o que está acontecendo? Tá? A nossa variável do processo, ela subiu, tá? Em relação ao nosso set point. Ou seja, surgiu uma variação do erro no intervalo de 1 segundo. Ou seja, foi de 25 para 27, surgiu um erro. Tá? O que o controle integral vai fazer? Ele vai pegar a altura vezes essa área da base, que é o quê? Δt. Então, a área da base, Δt, vezes o erro, o que se obtém? Essa área. Só que isso foi para 1 segundo. O que o controle integral vai fazer? Isso o tempo inteiro, né? E com um pedaço de tempo muito pequeno, ele vai fazendo o quê? Ele vai calculando essa área a cada microsegundo e vai somando isso. Então, a cada microsegundo, opa, tem uma área. Próximo, opa, uma área positiva, mais outra área positiva, mais outra área positiva. E vai somando e vai dando o nosso valor da variável manipulada. A partir do momento que, enquanto tiver erro, ele vai estar somando. E se essa área for embaixo? Aí esse valor vai dar negativo. E aí você começa, dentro desse somatório, reduzir essa área. Então, de certa forma, esse controle integral, ele ajuda muito no controle proporcional, porque ele acaba reduzindo o nosso offset. Por quê? Toda essa área aqui, o integral vai pegar, enquanto que o proporcional não pega. Então, é muito comum o controle proporcional em conjunto com o integral. Tranquilo? Bom, agora vamos para a gente tentar entender o derivativo. De forma resumida, eu vou dizer que o controle derivativo é nada mais, nada menos do que uma antecipação de uma determinada tendência a nosso valor do processo mudar. Como assim? Vamos analisar graficamente primeiro. Se o nosso valor do processo, aqui é o set point, ó. Se o nosso valor do processo permanecer constante, não vai ter mudança. Tá? O nosso erro vai ser constante. Mas se o nosso valor do processo variar, variação do valor do processo em relação ao tempo, aí o termo derivativo vai estar atuando. Já nessa situação, a gente percebe que tem um erro, mas é um erro constante. Mas nesse caso, o nosso controle derivativo não vai funcionar, não vai estar atuando. Bom, vamos ver matematicamente como que é o nosso controle derivativo. Tá? Eu vou mostrar as formas básicas e vou mostrar qual a forma que a gente vai usar nesse determinado algoritmo. Bom, a variável manipulada é o quê? Uma constante derivativa vezes a variação do erro com o tempo. Ou seja, o erro tem que estar variando. Se ele é constante, não atua. E, novamente, nosso estado estacionário. Bom, existe outra forma de a gente abordar esse controle derivativo, que é em termos da variável do processo e não em termos do erro, que particularmente é a forma que a gente vai usar aqui, que no caso a gente vai usar a forma de baixo. Tá? Mas eu já vou explicar ela. Vamos primeiro entender isso aqui. Então, o que seria essa outra forma de a gente abordar o controle derivativo? Tá? Seria um sinal negativo. Por que veio aquele sinal negativo? A gente vai ver
depois, mas ele vem para compensar um sinal que vai surgir dentro da integral, dentro da derivada, quer dizer, tá? Então, o que ele faz? Ele vê a derivada, a mudança do valor do processo, ou seja, está variando o valor do processo? Está indo de um valor tal para um outro? Ou não? Ou está sendo constante daqui até aqui? Então, ele vai ver se está variando. Tá? E no caso, o que a gente fez aqui nesse nosso dispositivo ali, no nosso controle? Né? Nossa variável manipulada, que é o sinal PWM, que a gente chama de nosso termo derivativo, é igual a menos KD. Esse sinal vem devido a um sinal que vai surgir aqui dentro. Tá? Então, ele vai vir para corrigir o nosso sinal de PWM, que a gente quer ele que seja positivo. Se eu quisesse negativo, eu não precisava pôr esse sinal aqui. Se eu quisesse que ele fosse negativo, mas como a gente quer positivo, eu coloquei esse negativo aqui. Bom, esse limite, ele vem para substituir o nosso termo derivada ali, né? Para a gente dizer que é um ΔT tendendo a um valor muito pequeno. Tá? Então, o que seria a nossa variação do valor do processo? Seria nosso valor do processo do laço anterior menos o valor do processo do laço atual, dividido por intervalo do tempo do laço. Com isso, a gente consegue nosso controle derivativo e nossa tendência do que está acontecendo com a nossa variável manipulada para a gente tomar uma ação devido a essa tendência. E o controle derivativo ele é muito bom para contrapor a tendência do controle integral de ficar com essa desestabilização característica do controle integral. Então, de certa forma, o controle derivativo ele contribui para contrapor a tendência flutuante do controle integral. Tá? Vamos entender graficamente o que está acontecendo. Tá? Vamos verificar aqui o intervalo número 1, que é esse pedaço aqui. Tá? Nesse intervalo, a variável do processo não muda. Ela continua constante, ela permanece constante. Então, a derivada da variável do processo em relação ao tempo é igual a zero. Tá? No nossa parte 2, que é essa aqui, o nosso valor do processo, ele passou de um valor do processo que era aqui, e passou para um valor do processo depois. Ou seja, teve a variação do valor do processo anterior para o depois, em relação a um valor de tempo, um determinado valor de tempo. Então, nesse caso, na parte 2, está atuando o controle derivativo. Já na 3, por mais que tenha esse erro, o valor do processo não varia. Então, ele é zero. Tá? Uma vez que a gente entendeu qual é a forma matemática de atuação de um controle proporcional, integral e derivativo, o que seria nosso controle PID? Seria a junção dos três. Eu poderia trabalhar com controle proporcional integral? Poderia. Poderia trabalhar com controle proporcional integral e derivativo juntos? Sim. Poderia trabalhar isoladamente com controle proporcional ou com integral? Sim. Né? Mas, enfim, existem algumas combinações possíveis que se pode trabalhar dentro dessas formas de controle. Qual a gente vai trabalhar agora no momento? Vai ser os três em conjunto, na forma mais simples possível. Tá? Então, o que seria o controle PID? Seria a soma do nosso controle proporcional, que era um valor de PWM, seria a contribuição do nosso valor integral, que é um valor de PWM, a contribuição do valor derivativo, que também é um valor em PWM, e, caso seja necessário, colocar um valor de uma variável manipulada no estado estacionário. Tá? Então, esse é o nosso controle PID, que vai mandar um sinal PWM para a gente controlar esse cooler. Né? Lembrando que o PWM ele vai de uma faixa de 0 a 2, 5, 5. Tá ok? E no próximo vídeo, o Eduardo ele vai estar abordando mais especificamente a questão da eletrônica dentro do circuito desse cooler, do circuito dessa resistência, o circuito desse sensor. E como funciona isso do ponto de vista eletrônico, vai estar abordando de forma resumida o nosso controle PWM, como ele funciona. Tá? Então, isso será abordado na parte 3.